Ela não decide nada aqui. Quem manda nesse apartamento sou eu e sua irmã. Você só mora aqui porque a gente deixa. Meu pai disse isso na frente de 32 pessoas. Eu contei. Contei cada rosto que se virou para mim, cada olhar de pena ou de curiosidade mal disfarçada, cada sussurro que começou logo depois que as palavras saíram da boca dele. A reunião de condomínio estava lotada. Vizinhos que me conheciam desde criança, o casal do quinto andar que sempre me cumprimentava pelo nome, a senhora do terceiro que vez ou outra me pedia para assinar encomendas. Todos ali. Todos ouviram. Eu não me levantei. Não respondi. Não chorei. E isso foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Fiquei sentada naquela cadeira de plástico branco, com as mãos no colo, olhando para frente sem focar em nada, enquanto meu coração disparava num ritmo que eu não conseguia controlar. Senti o calor subir pelo pescoço, o formigamento nas pontas dos dedos, aquela sensação horrível de que o chão estava cedendo mesmo estando eu completamente parada. Minha garganta fechou. Respirei fundo uma vez. Depois outra. E fiquei em silêncio até o fim da reunião. Mas quando o síndico abriu a pasta, ajustou os óculos e leu em voz alta o nome do proprietário registrado no contrato do imóvel, meu pai nunca mais abriu a boca para falar sobre aquele apartamento. Nunca mais. Meu nome é Renata Souza. Tenho 38 anos. Trabalho como técnica de enfermagem há 15 e moro em São Paulo desde os 22. Quando saí do interior do Paraná com 2 malas e uma poupança que levei 3 anos para juntar. Esta é a história de como passei décadas sendo tratada como hóspede na minha própria vida. E de como um único momento, numa sala abafada de condomínio, mudou tudo de uma vez. Eu sempre fui a filha responsável. A que pagava as contas em dia, a que não dava trabalho, a que resolvia problemas sem reclamar. Cresci acreditando que era assim que se conquistava amor. Sendo útil, sendo silenciosa, sendo o tipo de pessoa que ninguém precisa se preocupar. Levei anos para entender que em algumas famílias, quanto mais você dá, menos você vale. E que silêncio não é dignidade. Silêncio, às vezes, é só o som de alguém sendo engolida aos poucos. Se você já se sentiu invisível dentro da sua própria família, se já ficou calada numa situação que gritava por resposta, deixa o seu like agora para eu saber que não estou sozinha nessa. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Essa história está só começando, e eu preciso que você fique comigo até o fim. Me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Isso significa muito para mim. Minha família é do interior do Paraná, de uma cidade pequena onde todo mundo se conhece, e onde a reputação de uma família vale mais do que a verdade. Meu pai, seu Arnaldo, sempre foi um homem de poucas palavras em casa e muitas palavras na rua. Daqueles que na frente dos outros eram simpáticos, generosos, o vizinho que ajuda. Em casa era diferente. Em casa ele decidia tudo, e o que ele decidia não se discutia. Minha mãe, Dona Lúcia, era o tipo de mulher que concordava com tudo que ele falava. Não por fraqueza. Eu demorei muito para entender isso, mas porque ela também achava que era certo. Ela tinha uma hierarquia na cabeça que nunca me incluiu no topo. No topo estava minha irmã, Fernanda, 2 anos mais nova que eu, de cabelo liso, sorriso fácil e jeito de nunca precisar de nada. Eu percebi a diferença cedo. Com uns 7, 8 anos, já sabia que tinha 2 crianças morando naquela casa, mas que só uma delas era tratada como criança de verdade. Quando Fernanda chorava, minha mãe corria. Quando eu chorava, ouvia. Para com isso, Renata. Você é mais velha. Tem que dar o exemplo. Quando Fernanda quebrava alguma coisa, era acidente. Quando eu quebrava, era descuido. Quando Fernanda tirava nota baixa, os professores eram culpados. Quando eu tirava, era preguiça minha. Tem uma cena que não sai da minha cabeça até hoje. Eu tinha 10 anos. Era meu aniversário. Um sábado de julho, frio, aquele frio seco do Paraná que racha o canto dos lábios. Minha mãe tinha feito bolo de chocolate meu favorito, e eu estava animada porque pela primeira vez iam ter uns colegas da escola lá em casa. Fui ajudar a arrumar a sala, coloquei os copos na mesa, dobrei os guardanapos do jeito que ela me ensinou. Na hora que os colegas chegaram, Fernanda apareceu no meio da sala com o vestido novo que minha mãe tinha comprado para ela naquela semana. Não para mim, para ela. E roubou toda a atenção do cômodo. Minha mãe ficou do lado dela o tempo todo, arrumando o cabelo dela, apresentando ela para os meus colegas, rindo das gracinhas dela. No fim da tarde, quando todo mundo foi embora,
Minha mãe disse que tinha sido uma festa linda. Eu não aparecia em nenhuma das fotos. Não contei isso para ninguém durante anos. Guardei no lugar onde a gente guarda as coisas que dói demais nomear. Na adolescência, o padrão foi se consolidando de um jeito que eu já não conseguia mais fingir que não via. Quando tinha 15 anos, passei numa seleção para uma escola técnica de enfermagem em Curitiba, um programa estadual, concorrido, que muita gente da minha cidade tentava e não conseguia. Estudei sozinha por 6 meses, sem cursinho, sem ajuda, pegando livro emprestado na biblioteca municipal. Quando cheguei em casa com a carta de aprovação, meu pai olhou o papel, colocou em cima da mesa e disse: Curitiba é longe. Quem vai pagar isso? Não havia parabenização. Não havia orgulho. Havia cálculo. Fui mesmo assim. Mas fui com o valor mínimo que meus pais puderam contribuir, dividindo o quarto com mais 3 meninas num pensionato barato, comendo o que dava. Fernanda, 3 anos depois, foi estudar numa faculdade particular em Londrina. Pedagogia, um curso de 4 anos, com mensalidade paga pelos dois, apartamento alugado no nome do meu pai, mesada todo mês. Eu soube disso por uma ligação da minha tia, não dos meus pais. Mesmo assim, eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Durante os anos seguintes, virei a filha que resolve. Quando meu pai perdeu parte da renda porque o serviço dele diminuiu, fui eu que comecei a transferir dinheiro todo mês. Não era muito. Eu também não ganhava muito, mas era constante. R$ 300, depois 400, depois 500 quando consegui uma promoção. Nunca me pediram. Eu oferecia, porque queria ajudar. Porque achava que assim eles iam me ver diferente. Fernanda, nesse período, estava se estabelecendo. Era o termo que minha mãe usava. Sua irmã ainda está se estabelecendo, Renata, você entende? Entendia, sempre entendia. Mas enquanto Fernanda se estabelecia, eu me desdobrava. Plantão de 12 horas, final de semana sem folga, guardando cada real que sobrava. E em nenhum momento alguém me perguntou se eu também precisava de alguma coisa. A última vez que pedi ajuda financeira para minha família foi com 26 anos. Precisava de R$ 2.000 para cobrir um problema no carro que eu usava para trabalhar. Sem o carro, eu não conseguia chegar ao hospital no turno da madrugada. Expliquei tudo para meu pai. Ele ouviu, pensou e disse: No momento não tem como. A gente acabou de ajudar sua irmã com uma coisa. E depois eu descobri que tinham dado R$ 8.000 para Fernanda reformar a sala do apartamento dela. Nunca mais pedi nada. Eu tinha 31 anos quando comprei o apartamento. Foram 8 anos guardando dinheiro com uma disciplina que eu mesma às vezes não acreditava ser capaz de manter. Marmita de casa, roupa comprada em liquidação, férias que nunca aconteceram, happy hour recusado com desculpa de plantão, quando na verdade era porque eu estava guardando cada real que sobrava no fim do mês. Abri mão de muita coisa, de viagem, de curso, de um relacionamento que terminou em parte porque o rapaz dizia que eu era controlada demais com dinheiro. Talvez fosse. Mas eu sabia o que estava construindo. O apartamento era no bairro de Guaianazes, zona leste de São Paulo. 70 metros quadrados, segundo andar, sem garagem, com uma janela da sala que dava para uma mangueira enorme no quintal do vizinho. Não era o apartamento dos sonhos de ninguém, mas era meu. Registrado no meu nome, comprado com dinheiro que eu juntei sozinha, sem ajuda de ninguém. Assinei o contrato numa tarde de março, com a mão tremendo de emoção, e chorei no carro antes de ligar o motor. Chorei de felicidade. A primeira vez em muito tempo. Contei para minha mãe no mesmo dia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: Que bom, Renata. Só isso. 2 dias depois, ligou perguntando se eu podia ajudar com a conta de luz deles porque tinham atrasado. Mandei o dinheiro. O que aconteceu nos anos seguintes foi tão gradual que eu demorei para perceber o tamanho do problema. Meu pai começou a aparecer mais em São Paulo. A princípio era visita, final de semana, ver como eu estava. Depois foi ficando mais tempo. Depois Fernanda começou a vir junto. Depois minha mãe. E de repente meu apartamento tinha virado uma espécie de base de operações da família toda. Com pessoas chegando sem avisar, usando minha cozinha, minha lavanderia, meu estacionamento que eu alugava de um vizinho. Eu deixei acontecer. É isso que me dói mais quando olho para trás. Eu deixei. Porque ainda estava tentando ser a filha que eles gostassem. Ainda estava tentando transformar tolerância em amor. O ponto de ruptura veio numa reunião de condomínio.
Mas não a que eu já contei para vocês. Essa foi a segunda. A primeira veio 2 anos antes, quando meu pai foi até a administradora do prédio e assinou, como se fosse o responsável pelo imóvel, uma autorização para reformas na área de uso comum. Quando eu descobri, confrontei ele em particular. Ele disse: "Eu só estava ajudando. Você nunca está disponível." Engoli. Errei. Porque engolir uma vez abre espaço para a próxima. A próxima veio quando soube, por acaso, que meu pai estava contando para conhecidos em Guaianazes, onde ele tinha começado a frequentar uma associação de bairro, que o apartamento era dele, que ele tinha comprado para a filha morar, que era um investimento da família. Ouvi isso de uma mulher que me parou na padaria e disse, com um sorriso gentil e sem má intenção: "Que homem generoso, seu pai, né? Comprar um apartamento para a senhora assim." Fiquei parada na frente do caixeiro por uns 10 segundos sem conseguir responder. Mas foi o que aconteceu no mês seguinte que fez alguma coisa dentro de mim estalar de vez. Fernanda tinha se separado do namorado e precisava de um lugar para ficar por uns tempos. Minha mãe me ligou explicando a situação com aquela voz mansa que ela usava quando queria que eu concordasse com algo antes mesmo de perguntar. "Sua irmã tá passando por um momento difícil, Renata. Só uns meses." Cedi o quarto de hóspedes. 1 mês virou 3. 3 meses viraram 7. Em 7 meses, Fernanda tinha colocado os pertences dela no banheiro, ocupado metade do armário da área de serviço, instalado uma televisão no quarto e começado a receber visitas sem me avisar. Eu chegava do plantão de madrugada, e havia pessoas na minha sala. Quando pedi para conversar com ela sobre limites, Fernanda ligou para minha mãe antes que eu terminasse a frase. Em 10 minutos, minha mãe me ligou dizendo que eu estava sendo egoísta, que família se ajuda, que Fernanda estava sofrendo e eu ficava pensando em mim mesma. Meu pai mandou mensagem só com decepcionante. Aquilo doeu de um jeito diferente de tudo que tinha doído antes. Não porque era novo. Era o mesmo padrão de sempre. Doeu porque naquele momento eu percebi, com uma clareza que nunca tinha tido, que não importava o que eu fizesse, não importava quanto eu trabalhasse, quanto eu guardasse, quanto eu construísse. Na narrativa da minha família, eu seria sempre a vilã quando tentasse me proteger e sempre a solução quando precisassem de algo. Foi nessa noite que algo clicou. Não foi raiva. Raiva eu já tinha sentido antes. Foi algo mais frio do que raiva. Foi como se uma luz tivesse acendido num corredor que eu sempre tinha percorrido no escuro. E de repente eu conseguisse ver cada parede, cada porta, cada buraco no chão. Vi tudo. Vi quantas vezes eu tinha cedido. Vi o padrão completo. Desde o aniversário de 10 anos até aquela noite, uma linha reta e ininterrupta de mim me apagando para que os outros coubessem melhor. Sentei na beira da cama, no quarto que era meu em cada centímetro, comprado com cada hora de plantão que eu tinha feito, e fiquei olhando para a janela por um longo tempo. A mangueira lá fora estava quieta, a rua estava quieta, e eu, pela primeira vez em muitos anos, estava quieta também, mas de um jeito diferente. Não o silêncio de quem engoliu mais uma. O silêncio de quem decidiu alguma coisa. Eu não sabia ainda o que ia fazer. Mas sabia, com absoluta certeza, que não ia mais fazer nada do mesmo jeito. Naquela mesma noite, depois que a casa finalmente ficou quieta, e eu ouvi Fernanda fechar a porta do quarto de hóspedes, me levantei, fui até a cozinha, fiz um café que não precisava ser feito às 2 da manhã e peguei um caderno que eu usava para anotar escala de plantão. Virei numa página em branco e fiquei olhando para ela por um tempo. Depois escrevi no topo, com letra firme: "O que é meu?" Não era um plano ainda. Era um inventário. Precisava entender o que eu tinha, o que estava em risco e o que tinha sido tomado de mim de formas tão sutis que eu nem tinha percebido no momento. Escrevi o apartamento. Escrevi os anos de contribuição financeira para minha família. Fiz uma conta aproximada, somando os meses, os valores, e o número que apareceu no caderno me deixou parada por uns 3 minutos. Era mais do que eu imaginava. Escrevi as autorizações que meu pai tinha assinado no condomínio. Escrevi o tempo que Fernanda estava no meu apartamento sem pagar nada, sem contribuir com nada, ocupando um espaço que eu tinha construído sozinha. Quando terminei a lista, o café estava frio. Eram quase 4 da manhã. Eu tinha plantão em 6 horas. Mas antes de fechar o caderno, escrevi uma última linha. Descubra o que você não sabe ainda. Porque eu tinha a sensação. E era uma sensação forte, daquelas que a gente aprende a levar a sério com o tempo, de que havia coisas acontecendo que eu não sabia.
movimentos que não tinha visto. Meu pai não era homem de agir por impulso. Cada coisa que ele fazia tinha uma lógica. E a lógica de um homem que começa a assinar documentos no condomínio da filha e a contar para vizinhos que o apartamento é dele não é a lógica de alguém que está só se sentindo importante. É a lógica de alguém que está preparando algo. A primeira pessoa que procurei foi a Cláudia, minha colega de trabalho há 11 anos, que antes de entrar na área de saúde tinha trabalhado por quase uma década num escritório de advocacia. Ela não era advogada, mas entendia o suficiente para me dizer o que eu precisava perguntar a um. Chamei ela para o café da cantina num intervalo de plantão e contei tudo. Ou quase tudo, porque eram muitos anos e o intervalo era de 20 minutos. Ela me ouviu sem interromper, mexendo na colher dentro do copo sem tomar nenhum gole. Quando terminei, ela disse: Renata, você precisa de um advogado. Não para entrar em processo, só para entender o que é possível e o que está em risco. Uma consulta. Me deixa pedir o contato de um que atende a preço social. 3 dias depois, eu estava numa sala pequena no Ipiranga, sentada na frente do Dr. Fábio Marcelino, um advogado de meia-idade especializado em direito imobiliário que atendia por indicação e tinha uma pilha de processos em cima da mesa que me fez entender que ele era bom no que fazia. Expliquei a situação. Ele me ouviu, fez perguntas específicas, anotou em papel. Não no computador. Em papel. E no final da consulta disse algumas coisas que mudaram completamente o tamanho do problema na minha cabeça. A primeira, o fato de meu pai ter assinado documentos como responsável pelo imóvel, mesmo sem ser o proprietário, criava um histórico que poderia ser usado para argumentar uma espécie de representação informal, especialmente se houvesse outros documentos nessa linha. A segunda, ele me perguntou se eu tinha verificado recentemente o registro do imóvel em cartório. Eu disse que não, não desde a compra. Ele me olhou com uma expressão que não era exatamente alarme, mas estava perto disso e disse: Verifica. Essa semana. Saí do escritório com o coração acelerado e uma lista de coisas para fazer. Na quinta-feira seguinte, fui até o cartório de registro de imóveis e solicitei a certidão atualizada do apartamento. A atendente demorou alguns minutos, digitou, olhou para a tela, digitou de novo. Depois me entregou o documento. Eu li em pé, no balcão, e tive que ler 2 vezes porque na primeira não acreditei. Havia uma averbação recente no registro. Uma anotação que indicava uma procuração pública em nome do meu pai, registrada 4 meses antes, que lhe dava poderes para administrar, alugar e representar o imóvel em meu nome. Eu nunca tinha assinado essa procuração. Nunca. Fiquei parada no cartório por alguns minutos tentando organizar os pensamentos. A atendente me perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Peguei o documento, coloquei na bolsa com cuidado, como se fosse frágil, e saí caminhando devagar até o carro. Dentro do carro, com o documento na mão, senti aquela clareza fria de novo. Não pânico. Clareza. Meu pai não estava apenas se sentindo importante. Meu pai estava construindo uma estrutura para tomar o que era meu. E havia começado bem antes de eu ter percebido qualquer coisa. Liguei para o Dr. Fábio ainda no estacionamento. Ele pediu para eu ir ao escritório no dia seguinte com o documento e, se possível, com qualquer comprovante de pagamento do apartamento que eu ainda tivesse guardado. Tinha. Guardo tudo. Sempre guardei tudo. Talvez porque no fundo sempre soube que um dia ia precisar provar que as coisas eram minhas. Naquela semana, enquanto Fernanda assistia a série na sala do meu apartamento e meu pai mandava mensagem perguntando quando eu ia colocar o nome dele na correspondência do condomínio para facilitar as coisas, eu estava reunindo cada extrato bancário, cada recibo de pagamento, cada comprovante de transferência dos últimos 8 anos. Coloquei tudo numa pasta, organizei por data. Tirei foto de cada documento e salvei em 3 lugares diferentes. Trabalhei em silêncio, sem comentar nada, sem dar nenhum sinal. E foi nesse processo, revisando documentos antigos, que encontrei algo que não estava procurando. Um extrato de uma conta conjunta que meu pai tinha aberto no meu nome quando eu tinha 23 anos, dizendo que era para facilitar transferências. Uma conta que eu tinha esquecido completamente que existia. Uma conta que, segundo o extrato que eu tinha na mão, ainda tinha movimentações recentes. A reunião de condomínio foi marcada para uma terça-feira de outubro, às 19 horas, na sala de festas do prédio. A pauta oficial era a aprovação do orçamento para a reforma da fachada, algo que estava sendo discutido há meses e que envolvia um valor considerável, exigindo a aprovação da maioria dos condôminos. Eu sabia que meu pai ia estar lá.
Ele tinha começado a frequentar todas as reuniões, sentando na frente, opinando sobre tudo, cumprimentando os vizinhos pelo nome como se fosse o dono do lugar. O síndico, seu Mauro, um homem paciente e organizado que morava no prédio há 12 anos, já tinha me ligado discretamente 2 semanas antes dizendo que precisava conversar sobre a situação do seu pai nas reuniões, porque alguns moradores tinham ficado confusos sobre quem era o real proprietário do apartamento. Eu disse a seu Mauro que não havia confusão nenhuma, que na próxima reunião tudo ficaria claro. Naquela tarde, antes de sair de casa, liguei para o Dr. Fábio uma última vez. Ele me perguntou se eu estava pronta. Disse que sim. Ele disse: "Você não precisa se exaltar. Os documentos falam por você." Guardei essa frase. Cheguei 5 minutos antes do horário. Cumprimentei seu Mauro, que me deu um aceno discreto de quem sabia o que estava por vir. Me sentei no meio da sala, não na frente, não no fundo, no meio, onde todo mundo pudesse me ver sem que eu parecesse estar me posicionando. Coloquei a bolsa no colo. Dentro dela estava a pasta com os documentos. Meu pai chegou 10 minutos depois com Fernanda ao lado. Ele entrou cumprimentando as pessoas, fazendo aquele sorriso de homem que se sente em casa em qualquer lugar. Quando me viu, assentiu com a cabeça como se eu fosse apenas mais um morador qualquer. Sentou 2 fileiras à minha frente. A reunião começou normalmente. Seu Mauro apresentou a pauta, falou sobre os orçamentos, abriu para perguntas. Meu pai levantou a mão 3 vezes nos primeiros 15 minutos. Na terceira vez, quando o assunto era sobre quem precisaria assinar a autorização para o início das obras, ele se levantou completamente, olhou em volta com aquela postura de quem está acostumado a ser ouvido e disse: "Eu assino por esse apartamento aqui. Já tenho feito isso antes e não tem problema nenhum. Minha filha tem uma rotina complicada de trabalho, então quem cuida das decisões aqui sou eu. Ela mora aqui, mas quem decide sou eu e minha outra filha, que também está de olho no imóvel." Fernanda, ao lado dele, concordou com a cabeça. 32 pessoas olharam para mim. Eu não me levantei na hora. Deixei o silêncio durar alguns segundos. Depois abri a bolsa devagar, tirei a pasta, me levantei e disse com uma voz que surpreendeu até a mim mesma. Calma, firme, sem tremor nenhum. "Seu Mauro, o senhor pode ler em voz alta o nome do proprietário registrado nesse imóvel conforme a documentação do condomínio?" Seu Mauro já estava com a pasta aberta. Ele tinha preparado aquilo. Pegou a folha, ajustou os óculos e leu. Proprietária, Renata Aparecida Souza. CPF. E leu meu CPF completo. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio de antes. Antes o silêncio era meu. Era o silêncio de quem engole. Esse silêncio era da sala inteira. Meu pai ficou parado, ainda de pé, com aquela expressão de quem está tentando calcular muito rápido o que fazer a seguir. Fernanda olhou para ele. Ele não olhou para ela. Continuei. "Eu sou a única proprietária desse apartamento. Comprei com recursos exclusivamente meus, conforme comprovantes que estão registrados em cartório. Nenhuma procuração válida foi concedida por mim a nenhum familiar para representar ou administrar esse imóvel." Olhei para meu pai diretamente. Nenhuma. Coloquei na mesa, na frente de seu Mauro, a cópia do laudo do cartório que invalidava a procuração irregular que meu pai tinha tentado registrar, porque o doutor Fábio tinha descoberto que a assinatura no documento tinha irregularidades que tornavam o instrumento nulo. Havia um processo administrativo aberto, discretamente 3 semanas antes. Meu pai tentou falar. Disse que era um mal-entendido, que ele estava só ajudando, que eu estava exagerando na frente de todo mundo. A voz dele tinha perdido aquela firmeza toda. Me virei para ele pela primeira vez naquela noite, com calma, e disse o que tinha ensaiado não como um discurso, mas como uma verdade simples. "Pai, eu nunca precisei da sua ajuda para construir o que é meu. O que eu precisei, e nunca tive, foi de respeito. A partir de agora, qualquer decisão sobre esse apartamento passa exclusivamente por mim. Não assine nada. Não represente nada. Não fale por mim." Fernanda tentou intervir. "Renata, você está sendo ridícula, na frente de todo mundo assim." Fernanda. Só o nome. Dito com aquela calma que dói mais do que grito. Ela parou. Sentei. A reunião continuou. Meu pai não abriu mais a boca naquela noite. Saiu antes do encerramento, sem se despedir, com Fernanda apressada atrás dele. 2 vizinhos vieram falar comigo depois. A senhora do terceiro andar me apertou o braço e disse baixinho: "Muito bem.
Não precisei de mais do que isso. Nos dias seguintes, meu pai mandou 3 mensagens tentando minimizar o que tinha acontecido. A primeira dizia que eu tinha feito uma cena desnecessária. A segunda dizia que ele só queria o melhor para mim. A terceira dizia que eu estava sendo influenciada por pessoas de fora. Não respondi nenhuma. Fernanda saiu do apartamento 2 semanas depois, quando ficou claro que eu não ia recuar. Não houve despedida. Ela levou as coisas num sábado de manhã enquanto eu estava no plantão, e quando voltei o quarto de hóspedes estava vazio, com a janela aberta e um cheiro de perfume que foi se dissipando ao longo do dia. Fui até lá, fechei a janela e senti algo que não esperava sentir: alívio puro, limpo, sem culpa nenhuma. Isso foi há 2 anos. Hoje acordo numa manhã de sábado, sem alarme, com o sol entrando pela janela da sala. Aquela mesma janela que dá para a mangueira do vizinho, que eu aprendi a amar de um jeito que não sei bem explicar. Faço café devagar, do jeito que gosto, forte e sem pressa. Sento no sofá com a xícara nas mãos e fico um tempo só olhando para o apartamento. Para as plantas que coloquei na varanda. Para o tapete novo que comprei sem pedir opinião de ninguém. Para as fotos nas paredes. Fotos minhas, dos meus amigos, das pessoas que escolhi ter perto. Esse apartamento, que por tanto tempo foi palco de tensão e invasão, virou finalmente o que sempre deveria ter sido: o meu lar. Silencioso quando quero silêncio. Cheio quando quero companhia. Meu nas horas pequenas e nas horas grandes. No trabalho, pedi uma transferência para uma unidade mais perto de casa. Algo que eu adiava há anos porque ficava tão ocupada resolvendo a vida dos outros que não sobrava tempo para organizar a minha. Fiz um curso de especialização em UTI neonatal que estava no fundo da minha lista de desejos desde os 30 anos. Tenho uma colega que virou amiga de verdade. Daquelas que a gente liga às 10 da noite sem se desculpar pela hora. Tenho uma vida que, pela primeira vez, parece feita para mim. Não foi linear. Preciso ser honesta com você sobre isso. Houve noites em que a culpa apareceu sem ser chamada. Aquela voz baixa que pergunta se você não foi longe demais, se não deveria ter dado mais uma chance, se família não merece sempre mais uma tentativa. Chorei algumas vezes sem saber exatamente por quê. Fui a algumas sessões de terapia que me ajudaram a entender que luto não é só para a morte. É para qualquer coisa que a gente perde. Inclusive a fantasia de uma família que nunca existiu do jeito que eu precisava que existisse. Fui me reconstruindo aos poucos. E fui ficando bem. Há cerca de 8 meses minha mãe ligou. Não era uma ligação comum. Ela quase não me ligava desde o episódio do condomínio. E quando ligava era com voz fria e palavras medidas. Dessa vez a voz era diferente. Meu pai tinha tido um problema de saúde. Nada grave, mas que tinha assustado a família. Ela disse que estavam com dificuldades, que Fernanda estava passando por um momento, que eles estavam sozinhos e que seria bom se eu pudesse aparecer mais. Fiquei ouvindo até ela terminar. Depois respirei fundo e disse com toda a gentileza que consegui reunir: Mãe, eu fico feliz que o pai esteja bem. Torço pela saúde de vocês de verdade. Mas eu não consigo ocupar o papel que vocês querem que eu ocupe. O de filha disponível para tudo, sem limite, sem reciprocidade. Não consigo mais. Não é raiva. É só que eu aprendi que me proteger não é abandono. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Você mudou. E desligou. Fiquei com o telefone na mão pensando nessa frase. Você mudou. E pensei: sim, mudei. Mas não da forma que ela queria dizer. Como acusação, como perda. Mudei da única forma que importa. Aprendi a ser a primeira pessoa a cuidar de mim. O que eu sei hoje, que não sabia há alguns anos, é que amor de verdade não precisa ser conquistado com sacrifício constante. Família não é necessariamente quem tem o mesmo sangue. Família é quem aparece, quem respeita, quem comemora suas vitórias sem precisar diminuí-las para se sentir maior. Aprendi que estabelecer limites não é crueldade. É o único jeito de ter relacionamentos que não te destroem por dentro. Aprendi que silêncio nem sempre é paciência. Às vezes é só adiamento de uma dor que vai chegar de qualquer jeito, maior. E aprendi, talvez mais importante que tudo, que uma mulher que constrói sozinha, que trabalha, que guarda, que planeja, que persiste. Essa mulher não deve satisfação para ninguém. Nem para os pais que não a enxergaram. Nem para a irmã que achou que podia ocupar o espaço dela. Nem para ninguém que um dia a tratou como se o que ela tinha fosse por concessão, e não por mérito. O apartamento é meu.
A vida é minha. E eu sou minha. Se você chegou até aqui, você sabe o quanto essa história pesou. E talvez porque você carregue um peso parecido. Talvez você também já tenha ficado em silêncio numa sala cheia de gente, enquanto alguém te diminuía em voz alta. Talvez você também saiba o que é trabalhar muito, construir muito, e ainda assim sentir que precisa provar que merece o que conquistou. Talvez você conheça essa exaustão específica de amar pessoas que não sabem te amar de volta. Se for assim, eu quero que você saiba. Você não está errada em se proteger. Você não está errada em dizer chega. E você não está sozinha. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que eu fui ouvida. E isso significa mais do que você imagina. Se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar as próximas histórias. Tem muita coisa ainda para contar. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje, porque às vezes a história certa chega na hora certa. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Já precisou se defender dentro da sua própria família? Me diz também de qual cidade você está me assistindo. Adoro saber de onde vem cada pessoa que me acompanha. Obrigada por ficar até o fim. Até a próxima história.